Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia Glória a Deus. de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde. Cada um recebeu a moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro. Pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu a moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Para a comunidade acompanhando a liturgia do tempo comum, nós escutamos esse texto de São Paulo aos Filipenses, que fala que ele desejaria partir e morrer para o encontro de Jesus Cristo. Ele disse para ele que seria uma coisa maravilhosa, mas ele sabia também da importância da comunidade, para ele continuar com eles pregando o Evangelho. Mas ele conclui a carta de São Paulo conclui a carta aos Filipenses dizendo que ele só queria viver à altura do Evangelho do Cristo. Gente, isso é tão importante, a gente procurar viver à altura do Evangelho, que outras pessoas não vivam, que outras pessoas não procurem, problema delas, elas que vão responder diante de Deus. Agora, eu, você, nós que somos batizados, que participamos do altar de Deus, que procuramos a Cristo, que procuramos a vida eterna, nós precisamos sim procurar uma vida à altura do Evangelho. E nós, para viver à altura do Evangelho, precisamos também olhar para os exemplos das pessoas em nossa volta. Quantas pessoas que a gente vê no mundo que vivem o Evangelho assim, de uma maneira tão bela, às vezes que não estão nem na televisão, que não estão nos jornais, pessoas que estão bem ao nosso lado. Por exemplo, os meninos aqui fazem esse trabalho maravilhoso, procurando viver também à altura do Evangelho. Então todos nós precisamos fazer com que a nossa vida possa estar à altura do Evangelho. E eu poderia perguntar a mim mesmo: será que a minha vida está à altura do Evangelho? Eu posso perguntar a vocês: será que a vida de vocês está à altura do Evangelho? Ou se a gente vai vivendo assim, de qualquer maneira, à toa?
Nesses dias eu estava pesquisando alguns dos representantes que vão para esse sínodo lá em Roma, como eu falei no início da missa. O sínodo é um encontro assim, como são muitos bispos no mundo inteiro, não dá para reunir todo bispo. Quando se reúne todos os bispos é chamado concílio, mas é muito dispendioso, é muito caro. Então a igreja resolveu encontrar uma maneira simples. Pega uns 300, 500 representantes aí do mundo, que já é muita gente, passa um tempo juntos, resolvendo, discernindo, rezando, conversando sobre um ponto importante da vida da igreja. Aí eu peguei um desses personagens, eu estava estudando uma outra pessoa que eu não conhecia, que vai participar desse encontro lá em Roma. Aí eu me deparei com um bispo de uma cidade chamada Kiev, que era na Ucrânia. Lá na Ucrânia, aquele paíszinho que nós estamos acompanhando na televisão, que está acompanhando o noticiário, está vendo que a Rússia invadiu, depois a União Europeia entrou lá na confusão, e está um maior problema nesse local, porque o bispo tem denunciado, dessa cidade, que as tropas russas entraram em diversos vilarejos, mataram católicos, mataram evangélicos, mataram islâmicos, mataram um monte de pessoas que são mortas assim, fica por isso mesmo. Quando o povo começou a fazer manifestações lá nessa cidade dele, na Ucrânia, que é a capital Kiev, ele cedeu espaço de uma grande catedral antiga, é uma catedral muito bonita, para socorrer as pessoas que foram feridas no conflito de guerra. E ele, a igreja, é uma igreja de rito oriental, que é ligado a Roma. O governo começou a perseguir o bispo e a perseguir a igreja, porque a igreja estava dando apoio para a população, dizer as suas insatisfações com o governo lá, que não estava correspondendo aos interesses do povo. É um bispo bem novo, gente. Ele é mais novo do que eu. Eu estou com 52 anos, ele está com 46. É bem novo. E ele é muito importante, esse cara. Mas ele tem, assim, uma capacidade de organizar a igreja, de mobilizar. E ele não é responsável pela igreja só lá da cidade dele, não. Não é só responsável pela igreja lá do país dele, não. Ele vive viajando o mundo inteiro pregando o evangelho. Aí eu estava acompanhando a vida dele desse dia, desse bispo, um cara tão novo, tão simples, mas que coisa mais impressionante, não é? Tem tantas pessoas aí pelo mundo que vivem a serviço do evangelho, que a gente nem sabe se existe, que vive lutando para que as coisas possam acontecer, arriscando a própria vida, arriscando a vida dos seus fiéis, denunciando a morte, denunciando as injustiças, numa experiência de fé que não é uma experiência de fé acomodada, porque de repente tem quem pense que ser cristão é rezar, pronto, acabou, se fiz minha parte, e o mundo que está por aí que se exploda. Pessoas preocupadas com a vida do semelhante, não só das pessoas que é católico, porque a preocupação dele lá não era só com o povo que era da sua igreja, era também com os islâmicos, era também com evangélicos, com o povo de outra sorte de vida. Então, esse homem, para mim, nesses dias, estava sendo um testemunho, um exemplo de como tem pessoas que procuram viver à altura do evangelho. E olhando assim para ele, muito mais novo do que eu, e olhando para ele, muito mais novo do que eu, e com tantas responsabilidades, eu fiquei pensando, mas rapaz, como esse jovem procura viver a fé de uma forma assim tão entregue, e eu não poderia também fazer mais? Então, quando a gente se dá com um exemplo de pessoas que procuram viver o evangelho, que procuram viver e fazer sua parte, fazer acontecer, nós também nos animamos para poder viver à altura do evangelho, porque nós precisamos ver o exemplo, gente,
daquelas pessoas que podem ser exemplo para a gente. Eu sempre gosto de dizer que nós não podemos comparar a nossa vida com as pessoas que não querem nada com a vida. Nós precisamos comparar a nossa vida com os santos. Nós precisamos comparar a nossa vida com São Francisco, com a Madre Teresa de Calcutá, com João Paulo II da vida, são com o Padre Pio. A gente acha assim que a gente está muito bem, porque infelizmente em nossa volta reina a mediocridade e a gente quer refazer a avaliação da nossa vida pela mediocridade que a gente encontra no dia a dia. Então a gente não pode ficar se comparando com os medíocres que vivem por aí, que é muito pouco. Diz aqui o texto de Isaías que o pensamento de Deus está acima dos nossos pensamentos. Então nós precisamos também de pessoas, de exemplos que possam ser referenciais para a nossa vida. Agora, uma coisa muito importante é que um pai, uma mãe, são exemplos para os seus filhos, bom ou mal. Se um pai dá um bom exemplo para o seu filho, é claro que o filho vai seguir aquele exemplo do pai. E também um mau exemplo. Às vezes os filhos, infelizmente, poderiam aprender com o mau exemplo dos pais que aquilo não é bom, vai querer fazer às vezes da mesma maneira. Se um pai fez a mãe sofrer, o filho depois vai fazer a esposa também sofrer de forma inadequada. Então assim, nós precisamos também ser esses exemplos do Evangelho dentro de casa. Porque um pai ou uma mãe pode ser exemplo para os seus filhos. Os filhos podem ser exemplos para os seus pais. Também hoje no texto do Evangelho nós temos esta história do patrão, que chamou os empregados em horas diferentes para trabalhar na vinha dele, no campo dele, e depois pagou a mesma coisa para cada um. E os que foram contratados ficaram chateados, como nós escutamos. A gente escuta assim, às vezes o texto do Evangelho, a gente não sabe de fato o que as pessoas estão ouvindo, estão assimilando e como estão querendo colocar aquilo que escutam em prática. Uma vez, eu não me esqueço desse exemplo, foi uma história que eu escutei quando foi pelos anos de 81, 82, estava no encontro da igreja de Fortaleza, ainda era Dona Luiz Rochaider, eu era seminarista ainda, e estava no encontro de leigos. Aí a gente foi para os trabalhos em grupo. Nesses trabalhos em grupo, eu fiquei numa equipe que tinha um fazendeiro. Gente, que interessante esse fazendeiro. Esse fazendeiro, não foi esse evangelho daqui, mas é um texto muito parecido. Esse fazendeiro, ele contou um testemunho lá que eu fiquei impressionado. Porque a gente acha, porque o fazendeiro é pessoa rica, não sei o quê, de repente só faz oprimir, pronto, a gente sempre tem essa coisa que rico explora pobre, e essa coisa toda que às vezes ensinam a gente. Pois bem, esse fazendeiro, a gente estava conversando lá sobre a vida, ele contou a seguinte história, que eu já disse umas vezes aqui na igreja, aqui no bairro. Ele disse que ele tinha uma grande fazenda, tinha muita terra, muita terra, e resolveu pegar uma boa parte da terra dele e dar para os moradores que viviam lá dentro da terra. Como a gente sabe que existem muitas fazendas por aí que vivem nessa situação. Só que ele resolveu dar as terras, mas da seguinte maneira: ele chamou todo mundo que era lá morador dos sítios, disse que ia dar as terras, mas não ia passar mesmo direto não. Primeiro ele iria fazer uma prova, ia começar a ver como é que ficava a situação. Então ele chamou todo mundo, comprou cano de irrigação para fazer irrigação para os terrenos das pessoas, comprou as sementes para dar para o pessoal plantar, preste atenção, e deu as terras lá, o material para o pessoal se virar,
e se mandou aqui para Fortaleza. Era no interior do estado. Passaram-se os tempos, passaram-se os dias, e ele voltou e foi querer ver o que é que tinham feito com as terras que ele tinha dado. Gente, o mato cresceu na terra, e muita gente não cuidou da terra que recebeu, a não ser um senhor que ganhou o terreno pior que tinha, duro de trabalhar, que tinha arranjado lá um jumento, como não sei como é que foi, e aquele terreno que era o pior que tinha ganhado, foi o único que floresceu. Ele chamou todo mundo. E sabe o que foi que ele fez? Gente, eu distribuí as terras, mas vocês não se interessaram, a não ser este senhor. Todas as terras que foram repassadas para vocês vão ficar todas com esse senhor aqui. Vocês perderam a terra que era para receber. Estranha forma de viver o evangelho, né, gente? Estranha forma. Mas é uma pessoa que estava à luz do evangelho, querendo conscientizar ou ajudar, mas que as pessoas deviam fazer a parte delas. Não era simplesmente receber, porque muitas vezes as pessoas querem receber, mas não querem contribuir com nada. E muitas vezes aquela terra lá que aquele homem deu para as pessoas, na verdade, gente, esse homem representa o próprio Deus. Na verdade, aquele homem representa o Deus, e aquele povo somos nós. Deus deu o terreno da nossa vida para a gente trabalhar no terreno da nossa vida. Só que tem terrenos que não florescem. Verdade ou mentira? Tem terrenos que não florescem. Por que não floresce? Porque a pessoa se acomoda, não vai capinar, não vai plantar, não vai fazer aquilo que tinha que fazer. Pensa que tudo depende de Deus e que a gente vai viver aqui de braços cruzados, pronto, acabou-se. E quando a coisa esquenta, a culpa é de Deus, e a gente esquece de ver que muitas vezes a gente não fez a nossa parte. Ah, por que isso está acontecendo? Por que Deus quis assim? Muitas vezes não é Deus que quis assim, não. Muitas vezes é a nossa responsabilidade e a nossa omissão, a nossa falta de participação, a gente querer ficar ao beidará e depois ficar reclamando da vida. Então, muitas vezes, gente, nós precisaríamos nos perguntar aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. A gente reclama que o terreno está ruim, a vida está difícil, mas aquele homem que ganhou o pior terreno foi o único que fez a terra florescer. Isso significa que se a minha vida for a pior de todas as vidas que tiver aqui, se eu me dedicar, a minha vida vai florescer. Não é porque a minha vida tem dificuldades que a minha vida não possa florescer. Não é porque a minha vida tem problemas que a minha vida não possa brotar muita coisa boa. Mas a gente vê, o terreno é ruim, a minha vida não presta, a minha vida não sei o que, a minha vida isso, a minha vida aquilo. E em vez de eu trabalhar no meu terreno, eu vou me desculpando diante das dificuldades da vida. Eu vou sendo um covarde. Eu vou sendo covarde diante dos problemas da vida. E a gente vai pensando que a covardia da gente vai justificar que a gente não plante semente da nossa terra. Então, pessoal, diante de Deus, a gente precisa se perguntar o que é que também nós estamos fazendo com a nossa vida. Se Deus viesse hoje perguntar se nós estamos vivendo à altura do Evangelho, se Ele não retiraria as graças que nós temos para dar toda para uma pessoa só. Então, que a gente possa perceber também que Deus é bom sim, mas a bondade de Deus, ela não é paternalista. Deus é Pai de todos nós, mas Deus não faz o seu bem, o seu amor para nos acomodar e para nos deixar como bebês, como crianças sempre, para viver na covardia. Ele quer que um povo dele seja um povo de coragem,
quer que seja um povo animado, um povo que se levante, um povo que faça as coisas acontecerem, que tenha a audácia de viver a sua fé, de viver o amor, de viver a esperança, de viver a caridade. Não é assim, simplesmente parado, se desculpando. Então, o texto diz o patrão: você está com raiva de mim, está com inveja de mim, porque eu sou bom? Estranha a bondade daquele patrão. Mas a bondade daquele patrão, ele não quis ver diferença em nenhum dos seus filhos. Deus não vê diferença entre nós. No padre, no casado, no solteiro. Deus está vendo o coração da gente. Se a gente de fato buscá-lo, querê-lo, desejá-lo, amá-lo, se nós somos sinceros, nós sabemos, Deus sabe, que quantas vezes nós fazemos o propósito de melhorar e caímos, mas Deus está vendo a nossa busca sincera, o nosso desejo de servir, de agradá-lo. Deus vai se manifestar e vai nos recompensar. Então que a gente também saiba acolher a bondade de Deus segundo o seu plano e não segundo a nossa própria vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé, crê em Deus Pai,